o tema da pregação é ore sempre por sabedoria. Vamos ler então o verso 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-ás concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Nós vimos na pregação passada que Tiago, o autor desta carta, ele é o irmão de Jesus Cristo, né? O meio-irmão de Jesus, filho de José e de Maria. Nós vimos também que Tiago, ele era uma coluna em Jerusalém. Ele era um líder, um pastor ali em Jerusalém. Paulo chama de coluna, que ele era uma das colunas de Jerusalém. Em Atos dos Apóstolos, nós vemos que esta igreja tinha aproximadamente 5.000 pessoas. E por conta de uma perseguição encabeçada por Saulo de Tarso, essa igreja esvazia e ela fica dispersa. Por isso que nos versículos anteriores, na saudação de Tiago, ele vai dizer as 12 tribos que se encontram na dispersão, ou seja, que estão dispersos, os cristãos que estavam dispersos por conta dessa perseguição. Foi nessa perseguição que se iniciou quando ali Estevão foi apedrejado, né, e martirizado. Então essa carta foi escrita para esses irmãos que estavam dispersos. E Tiago estava ali junto com outros apóstolos ali em Jerusalém. E hoje nós iremos ver Tiago exortando a respeito da sabedoria, né, de orar por sabedoria. Tiago, ele começa aqui falando de uma deficiência das suas ovelhas. Ele olha para a sua igreja, né, para os irmãos que estavam dispersos, e ele vê que eles precisavam de sabedoria. Eles estavam sofrendo uma perseguição, e eles tinham essa deficiência, a deficiência de sabedoria. E como eu disse na pregação anterior também, Tiago, ele estava dizendo para os irmãos que eles deveriam se alegrar nas provações. Porque a provação em si, ela tinha um propósito. Ele disse que precisava algo ser completado. Na provação, tinha um ciclo a ser completado. E com essa provação, com esse ciclo se completando, produziria nos crentes perseverança. E também os levaria à maturidade espiritual. Eles teriam a sua fé fortalecida, seriam íntegros e maduros espiritualmente. Então a provação, ela tinha um propósito. E para entendermos aqui o verso 5, né, quando ele começa agora a falar de sabedoria, nós precisamos ler aqui o final do verso 4, que vai conectar o verso 5. Ele vai dizer, em nada deficientes, né, que eles deveriam orar, né, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Agora, Tiago, ele faz uma pausa sobre o assunto provação, e ele abre um parênteses para falar sobre sabedoria. Ele vai voltar a falar sobre provação só no verso 12. E ele diz, né? Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Esse se porém pode ser também colocado como visto que. É uma afirmação. Não é algo que indica dúvida, mas é uma aceleração. Como está escrito em Romanos 8. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É o que Tiago está dizendo. Se porém, não quer dizer que vocês não tenham. Vocês têm uma deficiência. Vocês precisam de sabedoria. Peçam a Deus. E sabedoria aqui não é um conhecimento oculto. Não é algo que alguns iluminados
receber uma sabedoria, e através dessa sabedoria é que eles podem ser salvos. Isso era chamado como gnose nos tempos de Jesus, né, da onde veio o gnosticismo. Eles entendiam que eles precisavam de uma sabedoria oculta que só alguns tinham. E através dessa sabedoria é que eles alcançariam a salvação. Não é deste tipo de sabedoria que Tiago está falando. Isso era gnose, não é isso. A palavra aqui, ela vem de sofia, né, que vem de filosofia, aquele que é amigo da sabedoria. Sabedoria esta descrita em Provérbios, que tem origem no temor do Senhor, onde diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então, sabedoria não é necessariamente inteligência, não é também muito conhecimento adquirido. Sabedoria não é o quanto você sabe, o tanto de informação que você possui na sua cabeça. Sabedoria tem muito a ver com a questão prática da vida. Em especial tem a ver com a capacidade de nós possuirmos de discernir entre o certo e o errado, à luz das Escrituras, com base no temor de Deus. Então, sabedoria é diferente de conhecimento. O quanto de conhecimento que você tem guardado aí na sua cabeça. Então, é uma capacitação, a sabedoria é uma capacitação espiritual para você perceber as provações, interpretar elas e reagir segundo Deus. Isso é sabedoria. E Tiago conhece muito bem o seu rebanho. E ele olha e analisa. Ele vê que eles estavam passando por provações. Por que estavam passando por provações? Porque eles tiveram que abandonar tudo. Abandonar casa, abandonar os seus bens e fugir para não serem mortos por conta da perseguição que se iniciou ali em Jerusalém. E Tiago, então, ele diz, vocês precisam de sabedoria para enfrentar essa situação. E como se obtém sabedoria? Como se obtém sabedoria? Tiago vai dizer, né, no verso 5, se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, leia muitos livros, faça muitos cursos, fique perto de pessoas mais inteligentes que você, então você vai ser mais sábio. Não é isso. Isso é o que é dito nos dias de hoje, né? Aqui Tiago, não, ele está indo na contramão, ele está dizendo, se você necessita de sabedoria, peça a Deus, Ele é a fonte de toda a sabedoria. Peça a Deus, é uma sabedoria que vem de Deus. E é por onde? Por meio da oração. É por meio da oração que você vai adquirir esta sabedoria. É o que Tiago está dizendo aqui. E Tiago, em seu livro, ele fala muito sobre oração. Nos escritos pós-apostólicos, ele foi descrito como joelho de camelos. Tiago, ele tinha os seus joelhos deformados por tanto orar. Passava muitas horas orando. E ele teve uma deficiência em seus joelhos e foi conhecido como joelhos de camelos. E aqui Tiago ele diz, né, que devemos pedir a Deus. O verbo pedir aqui está na ideia de um presente constante. Sabedoria, você deve pedir constantemente a Deus. Você deve se lembrar em todas as suas orações. Não é apenas algo que você pediu hoje e você nunca mais vai pedir. Eu já pedi uma vez para Deus, então não preciso pedir mais. Não. A ideia aqui é que você deve pedir constantemente sabedoria a Deus para enfrentar as dificuldades, as lutas, as provações. Sabedoria é o único modo de você aprender a agir, reagir e pensar como cristão. Tem um tom de urgência, de necessidade. Tiago aqui, ele está quase que ecoando Mateus 7,7. Um dos ensinamentos de Jesus. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abre-se-vos-á. Você vai ver várias vezes Tiago ecoando os ensinamentos de Jesus em sua carta.
E Tiago, então, para encorajar as ovelhas, Tiago, ele fala sobre o tipo de reação que Deus tem quando nós pedimos orando por sabedoria. Para encorajar os irmãos, Tiago, ele mostra aqui. Ele traz uma palavra de estímulo para eles persistirem na oração. Olha o que ele diz: se porém alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Ou seja, o nosso Deus é doador, Ele é liberal, Ele é generoso. Deus não é um Deus que fica retendo sabedoria, Ele dá abundantemente. Deus não dá em pequenas doses de sabedoria. Deus, Ele dá, sim, uma capacitação plena para enfrentar todas as provações. E Deus tem prazer em responder essa oração. Você se lembra de Salomão? Deus se agradou do pedido de Salomão, que pediu por sabedoria, ao invés de pedir dinheiro, poder bélico, todas as outras coisas. Salomão pediu sabedoria e Deus se agradou. E Tiago está aqui ecoando também Salomão. Outra palavra de estímulo que Tiago dá aos irmãos: que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. O que significa essa palavra, né? Nada lhes impropera. É a ideia de não lançar impropérios. Ou seja, Deus não vai te criticar. Deus, Ele não vai te reprovar quando você chega diante dele e mostra sua deficiência. Senhor, eu tenho deficiência para enfrentar essa provação. Eu preciso de sabedoria. Eu sou falho, eu sou fraco. Eu preciso de sabedoria. Deus, Ele não vai ficar jogando na sua cara: olha, há tanto tempo de crente, agora que você vai orar por sabedoria? Não vai te dar uma lição de moral. Ele está dizendo aqui que Deus, Ele não lança impropério. É como alguém que você pede o dinheiro emprestado, a pessoa até te dá, mas ela quer falar um monte, né? Passar ali uma lição de moral para você. Não, mas você tem que saber lidar com o dinheiro. Por que você fez isso? Por que você se endividou? E começa a falar um monte, aí depois ela dá. Deus não é dessa maneira. Deus não lança na nossa cara as nossas falhas aqui, o erro, quando pedimos a Ele por sabedoria. Deus em nada lhes impropera. E Tiago, né, então, aqui a respeito da sabedoria, ele está fazendo uma alusão ao pedido de Salomão, em 1 Reis, capítulo 3, onde Salomão pediu por sabedoria. Você imagina, Salomão agora vai assumir o trono do seu pai Davi. Davi está morto. E agora ele vai ter que dirigir a nação de Israel. Só que Davi foi o garoto que matou Golias com uma pedrada. Davi foi o homem que era o segundo coração de Deus. Davi foi aquele que obteve várias vitórias em suas batalhas contra os filisteus. Aquele que foi perseguido por Saul e Deus deu vitória, Deus deu livramento a ele. O rei Davi foi o rei aonde que pessoas fizeram hinos, cânticos a ele. E agora está esse desafio, essa aprovação diante do rei Salomão. E Salomão, ao invés de pedir poder bélico, pedir dinheiro, ele pede sabedoria. E todos sabemos que Deus se agradou do pedido de Salomão. Tanto que Deus, ele acrescentou até riquezas. Então nós vemos aqui Tiago ecoando, né, fazendo uma alusão ao pedido de Salomão. Olha, Deus se agrada. Orem por sabedoria. Peçam a Deus sabedoria, Ele vai dar liberalmente. É uma certeza. E Ele vai dizer que há uma condição para você receber essa sabedoria. Verso 6. Peça, porém, com fé. Não é apenas dizer da boca para fora, pedir da boca para fora. Tem que ter fé.
Em outras palavras, você precisa de todo o coração acreditar que o Deus a quem você está se dirigindo a oração, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Senhor dos Exércitos, é o Criador dos céus e da terra, aquele que governa tudo e todos. E que Ele é comprometido com o seu povo. E que de fato Ele tem prazer em dar sabedoria àqueles que o pedem. Você precisa crer, ter fé. Você precisa pedir com fé. Fé, aquela firme confiança nas promessas de Deus. Você tem então que acreditar de todo o coração. Pedir com fé. E quando Tiago diz isso, ele exclui toda manifestação de incredulidade. Ele exclui toda dúvida. Ele vai dizer, pensa, porém, com fé, em nada duvidando. Não pode haver dúvida. Não há espaço para questionamento. Ele está ecoando novamente os ensinamentos de Jesus. Aonde que Jesus ele diz em Mateus 21, verso 21. Jesus, porém, lhes respondeu, em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te ao mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então nós vemos aqui Tiago mais uma vez ecoando os ensinamentos de Jesus Cristo. Em seguida, Tiago traz uma ilustração para demonstrar como é o caráter de quem duvida. Ele vai dizer, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Então, a pessoa, o homem que é duvidoso, ele está em oposição ao que tem fé. E ele é comparado a um mar desorganizado. Um exemplo, os surfistas, quando eles vão pegar onda, e eles usam o termo, o mar está mexido. O que é o mar está mexido? Tem ventos contrários, as ondas não estão ali uma atrás da outra certinha, e eles não conseguem acertar a onda. Então eles dizem, o mar está mexido, a onda tem hora que vai para lá, tem hora que ela vai para cá, o mar está mexido. Ou seja, Tiago está dizendo, a pessoa fica inquieta por dentro, essa que é duvidosa, que não ora com fé, ele vive atormentado, ele é instável nas tribulações da vida, ele se desespera. Pense nisso, pense na sua vida, olhe para a sua vida. Talvez você não está orando com fé. Talvez você não esteja confiando de todo o coração em Deus, em suas orações. E por isso que quando passamos pelas provações, ficamos inquietos, ficamos como um mar revolto. É o que Tiago está dizendo. E nós vemos no verso 7 aqui, Tiago trazendo uma advertência muito dura. Tiago ele vai dizer, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Na revista atualizada, a versão aqui que eu estou usando, tradução, o verbo alcançar traz aqui na voz ativa, com a ideia de eu vou fazer um esforço para alcançar algo. Mas na tradução Almeida Corrigida Fiel, ela traz uma tradução que reflete melhor o que Tiago está querendo dizer, que está na voz passiva, que está escrito dessa maneira, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Está na voz passiva, como alguém necessitado, que está diante do seu Senhor e está com as mãos estendidas, esperando receber algo. E por conta da sua incredulidade, da sua inquietação, da sua falta de fé, ele sai de mãos vazias. É isso o que Tiago está querendo dizer. Essa pessoa vai sair de mãos vazias, de mãos estendidas. E preste atenção nas duas últimas palavras. Não receberá do Senhor alguma coisa, nenhuma coisa. Não suponha que esse homem alcançará do Senhor alguma coisa. Tiago expandiu.
A pessoa está orando por sabedoria. Mas se ela não ora com fé e duvida, ele está dizendo que você não vai receber nada. Não vai receber nada de Deus, nem sabedoria e nem qualquer outra coisa. Então Tiago está dizendo, não se iludam. Se vocês não tiverem fé, confiança em Deus, vocês sairão das suas orações com as mãos vazias. Então devemos orar com fé, pedir a Deus que nos dê fé quando formos orar. Tiago, ele é um pastor muito habilidoso. Ele começa ali dando uma palavra de estímulo, né, de estímulo para eles orarem. De repente ele puxa a orelha. Daqui a pouco ele exorta. E agora Tiago ele traz uma acusação. Uma acusação ao homem duvidoso. Verso 8, ele diz: homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. A palavra homem de ânimo dobre, ela literalmente significa homem de duas almas. E essa expressão, ela só aparece aqui no Novo Testamento, no livro de Tiago. E é retratado como uma pessoa dividida. Uma pessoa que tivesse duas faces, né? Uma virada para um extremo e a outra face para o outro extremo. Uma pessoa dividida. Ao mesmo tempo ela diz que crer em Deus, mas ao mesmo tempo ela descrer em Deus. Diz confiar em Deus, mas ao mesmo tempo é incrédulo. Não acredita naquilo que está pedindo. Duas disposições interiores e conflitantes. Isso não é resolvido. E Tiago está trazendo aqui uma acusação. Inconstante em todos os seus caminhos. Alguém instável. Ele não sabe para onde vai. É como um bêbado que anda ali cambaleante. E são os ventos das tribulações que o levam. Seja para a direita, para a esquerda. É isso que guia a vida dele. São as ondas, os ventos da provação. Alguém que não tem sabedoria. Essa é a vida. A vida de quem não tem sabedoria. E isso é uma grande advertência para nós. E como eu disse, Tiago é um pastor muito habilidoso. Ele começou o seu sermão dando um diagnóstico. Os irmãos, os cristãos, precisam de sabedoria. E eles precisam de algo para suportar as provações. E eles precisam orar com fé. Porque é a sabedoria de Deus que vai libertá-los de todas as imperfeições, para que sejam maduros na fé cristã. São exortações de Tiago muito diretas. É o que nós vemos em toda a sua carta. E algumas lições para nós nesse texto, né? 2 lições apenas. E a primeira lição: as provações mostram a nossa deficiência. A provação, muitas das vezes, ela produz em nós, pode produzir autoconhecimento. Quando você passa por uma provação, você reconhece algo em você que ainda você não havia passado, né, por aquela situação, por aquela emoção, por aquele atrito, e você se autoconhece. A aprovação também, ela serve para mostrar algo que está em oculto em você. Algo que está escondido. Mostram, muitas das vezes, a aprovação, a sua fraqueza. O quanto fraco você é. O quão limitado você é. Mostra os seus pecados. Mostra as suas carências. Mostra aquilo, muitas das vezes, que te controla. Quando você sai da zona de conforto. E você é provado. O que de fato é importante para você.
A Bíblia diz, aonde estiver o teu coração, o teu tesouro, ali estará o teu coração. Então, muitas das vezes, a provação ela vem de encontro aos nossos tesouros. Isso mexe conosco. Provações são usadas por Deus também para provocar em nós humilhação. Porque quando o nosso coração é exposto e somos forçados a olhar para o espelho da palavra, nós percebemos muitas das vezes a nossa feiura, o quão longe estamos da palavra de Deus. A provação muitas das vezes mostra isso em nós, uma humilhação santa, mostra as nossas deficiências, coisas talvez que até ocultávamos. E a provação às vezes mostra as nossas deficiências. Você já teve a sensação de passar por uma provação e no final você se sentir reprovado? Só um cristão maduro que talvez passou por essa situação. Porque para isso acontecer, você tem que despir das suas desculpas. Desculpas que inventamos para aliviar a nossa consciência. Você está numa provação e você age de uma maneira que não agrada a Deus, que vai de encontro à palavra de Deus. E aí você começa a arrumar desculpas. Eu reagi assim porque eu fui provocado. Se fosse você reagiria do mesmo jeito. Olha, isso aí foi uma injustiça que sofri. E qualquer um faria a mesma coisa no meu lugar. Olha, eu não tenho sangue de barata. Então a gente fica criando desculpa para o nosso pecado. Desculpa para termos ali a condição, né? Temos o aval de pecar. Mas quando nós lançamos fora todas essas desculpas, e quando você passa por uma provação, e você olha, eu não deveria ter agido daquela maneira. Eu não deveria ter pensado daquela maneira. Por que isso me alterou tanto? Por que eu fiquei tão irado? Por que eu reagi da forma contrária à palavra de Deus? Por que eu fiquei cogitando isso? Talvez você nem praticou, nem cometeu o ato, mas no seu coração você matou a pessoa. No seu coração você quis fazer o mal para aquela pessoa. E no final você olha, analisa, e você se vê como reprovado. Eu não deveria ter feito aquilo. Por que eu não agi como o Senhor Jesus Cristo? Por que eu não agi segundo a palavra de Deus? E você sai aborrecido daquela provação. As provações muitas das vezes servem para isso. Servem para mexer em locais obscuros da nossa alma. Que às vezes nós não iríamos visitar lá, se tudo estivesse bem. Nesse sentido, as provações são um dom de Deus. E as provações têm esse poder. As provações mostram nossa deficiência. E aqui um alerta. Talvez se você está passando por uma grande tribulação, ou já passou, e você não tem aprendido nada a respeito sobre essa deficiência da sua alma, você está com um problema sério. Se a provação veio e você não analisou, será que Deus está querendo mexer em algo em mim que precisa ser mudado? Será que estou passando por isso porque Deus quer me moldar? Porque a tendência nós, quando passamos por uma provação, é fugir dela, né? Queremos logo passar, fugir dela. E muitas vezes a provação ela vem para nos transformar, para aprendermos mais, para fortalecer a nossa fé, para confiarmos mais em Deus. E às vezes Deus está usando aquela provação para nos aperfeiçoar. Não devemos agir dessa maneira. E se você não tem se atentado para isso, talvez você precise orar como Davi no Salmo 139. Senhor, sonda o meu coração, vê se há algo, um caminho mau em mim. Devemos sempre orar assim. Porque nós, irmãos, somos rápidos para diagnosticar o erro do irmão, mas extremamente lentos para enxergar o nosso erro. Somos rápidos no gatilho. O irmão errou,
Estamos ali rápido para apontar, para diagnosticar. Mas quando o erro é em nós somos lentos. Então as provações, elas produzem, né, uma santa humilhação, e no qual a gente muitas vezes nos vemos deficientes. E isso é importante para a nossa maturidade espiritual. Devemos nos atentar para isso. Devemos, em meio às lutas e às provações, olhar menos para o que está acontecendo ao redor, mas olhar mais para nós mesmos. O que essa luta me ensina? O que essa provação diz a meu respeito? Que tipo de deficiência essa provação está suscitando dentro de mim? Em qual aspecto da minha vida que estou carente de sabedoria? Então devemos tirar essa lição. E a segunda lição, clame a Deus por sabedoria. Essa é a lição central do texto, né? Clame a Deus por sabedoria. Torne a sabedoria um tema constante em suas orações. Você precisa sempre orar por sabedoria. Essa é a sua maior necessidade. Sabedoria. Talvez você não se lembre de muitas coisas que eu preguei aqui. Mas se você se lembrar dessa frase, vai ser de muita edificação para você. Lembre-se que a sua maior necessidade é sabedoria. Ore sempre por sabedoria. Sua maior deficiência não é a solução dos seus problemas. Sua maior deficiência é a falta de capacitação espiritual para você perseverar nas provações com uma mentalidade espiritual. Uma sabedoria que só o Senhor pode conceder. Só Deus pode conceder aos seus filhos essa sabedoria. Imagine se hoje Deus aparecesse para você e dissesse: o que eu preciso fazer para você agora, para resolver o seu problema? O que você responderia? Que o senhor mata. O senhor poderia matar meu chefe, né? Muito dinheiro, preciso de muito dinheiro, estou com muita conta, senhor, para pagar minhas contas. Senhor, eu preciso de um casamento estável. Meu casamento está uma tribulação. Senhor, eu preciso de relações tranquilas, de paz. A única resposta que glorificaria a Deus é essa: Senhor, eu preciso de sabedoria. Senhor. Eu preciso de sabedoria. Lembre-se, foi esse o pedido de Salomão. Diante da grande provação que estava diante dele, diante dessa provação, Salomão pediu por sabedoria. Porque só há um caminho para a sabedoria: a oração com fé. Então o que nós precisamos é pedir a Deus por sabedoria em meio às provações. E só há um caminho para essa sabedoria: oração com fé. A sabedoria é recompensa para quem trilha o caminho da intercessão confiante. Se você está orando constantemente por sabedoria, o texto, é claro, está dizendo: você receberá. Você receberá, é o que a palavra de Deus está dizendo. Deus se agrada em dar sabedoria aos seus filhos. E essa sabedoria vem do alto. Vem do trono de Deus. Essa sabedoria não vem por você ler bons livros, por você se cercar de grandes influências, pessoas com o QI mais alto que você, mais intelectuais. Não vem de você ler bons livros de teologia, ler toda a Bíblia. Tudo isso tem o seu valor. Você ler bons livros, você estudar teologia, mas sem oração não passa de gnose. Um conhecimento vazio. Não vai produzir prática de vida. E a Sofia, a sabedoria de Tiago aqui é um dom, um presente de Deus que chega a você pelo Espírito Santo. Você não vai conseguir essa sabedoria lendo livros, se cercando de pessoas mais inteligentes que você.
essa sabedoria, ela vem pela oração, o clamar a Deus com fé. Por isso que você vê muitas pessoas com bastante conhecimento, né? Pessoas são boas para decorar, passar em concursos federais, passam em qualquer um, cheio de conhecimento, mas vazias de sabedoria. Podem ter muita informação na sua mente, mas não têm sabedoria. Podem até ler toda a Bíblia, conhecer as Institutas de Calvino, conhecer os 5 solas, conhecer as doutrinas, mas se não produzir prática de vida, se não viver a palavra de Deus, todo esse conhecimento, inclusive da Bíblia, como disse Paulo Júnior, pastor Paulo Júnior, servirá para você lá no inferno, para saber o motivo do qual você está lá. Você vai ter clareza do porquê que você está no inferno. Você conhecia a Bíblia. Conhecia, até decorou versículos, mas não vivia o que estava escrito ali. Você não teve sabedoria para vivenciar a palavra de Deus. Então nós precisamos, é um pedido urgente de Tiago, clame a Deus por sabedoria. E mesmo você lendo livros, ouvindo boas coisas, até lendo a palavra de Deus, tudo isso só vai se transformar em vida, em caráter, se o Espírito Santo pegar tudo isso e colocar no seu coração. É só dessa maneira. É só assim que você se torna uma pessoa sábia. Então ore a Deus: Senhor, eu sou nécio. Senhor, eu sou tolo, sou simples. Talvez eu já li muita coisa, Senhor, mas a minha alma ainda continua ingênua. Dai-me sabedoria do alto. Dai-me sabedoria, Senhor. Essa sabedoria é dada tanto para o homem do campo, simples, tanto para alguém que foi criado entre os doutores. Essa sabedoria vem de Deus. Essa sabedoria é mais elevada que a dos homens. O conhecimento dos homens, como Paulo vai dizer, tudo que eu sabia, que eu conhecia, todo conhecimento, eu comparo ao esterco, comparado com a sabedoria que vem de Deus. Então é algo urgente, pedindo de todo o coração, acreditando que Deus tem prazer nesse pedido e que Ele vai atender. Então você receberá uma capacitação do alto. Mas aqui cabe uma advertência nessa oração. Orar e receber sabedoria de Deus não acontece com uma forma mágica, um abracadabra. Por detrás desse pedido, há certos elementos embutidos nele. Não é só dizer de forma vazia: Senhor, me dá sabedoria, com muita emoção. Né? Muitos mudam a voz, né? Uns fazem voz de choro, outros engrossam a voz, gritam bem alto, achando que Deus é surdo muitas das vezes, né? Para ali mexer com Deus. Mas o que está embutido nessa oração é você desistir da sua própria sabedoria. E você confiar completamente em Deus. É você confiar completamente em Deus e desconfiar totalmente de você. Há algo nisso, pedir com fé. Em termos práticos, você vai parar de ser inconstante, de cochear em 2 pensamentos, de duvidar. Você vai ter que abandonar esse espírito dividido. Você vai ter que parar de dar os seus jeitinhos, como eu já disse, desculpas. Porque nós pecamos muito nesse ponto. Nós criamos mentiras na nossa consciência, distorcemos os fatos, ficamos ali procurando possibilidades de dar brecha para pecarmos. Ah, não, mas isso daqui é leve. Ah, isso aqui Deus deixa passar. Ah, não, mas eu acho que isso daqui não quer dizer muito isso. Eu acho que eu posso fazer sim. Você começa a criar um monte de coisa. Orar com fé por sabedoria, você desiste do seu jeito. Eu vou fazer do jeito que Deus quer. Lembra do profeta Elias?
Até quando vocês irão ficar cocheando em dois pensamentos? Vocês estão divididos. Ou vocês adoram Baal, ou vocês adoram ao Deus vivo. Parem de cochear em dois pensamentos. Outro elemento embutido nessa oração com fé é a certeza que Deus vai dar. A palavra de Deus diz que Deus vai dar sabedoria se você clamar a Ele. E Ele tem prazer. Isso é para a glória do nome dEle. Está de acordo com a vontade de Deus, que os seus filhos sejam sábios. Provérbios 3, 5 vai dizer: confia no Senhor, o próprio Salomão escrevendo. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Mais direto que isso é impossível. Confiar então no Senhor é não confiar na sua compreensão. É não confiar no seu discernimento das Escrituras, na sua própria avaliação. É confiar na Escritura, não é o eu acho, né? Mas, eu acho que a Bíblia quis dizer. Não, a Bíblia, ou ela disse isso ou ela não disse. O eu acho não existe. É confiar em Deus. Por detrás dessa oração está essa afirmação interna: eu sei, Senhor, que eu estou pedindo algo que eu tenho certeza que o Senhor vai me conceder, porque o Senhor prometeu em sua palavra. E Tu és um Deus fiel. E eu sei que isso vai glorificar o Teu nome, Senhor. Isso é orar com fé. Outro elemento embutido na oração com fé é a percepção de, embora a sabedoria de Deus seja abundante, Deus dá em grandes doses, mas ela nunca será plena nesse mundo caído. Por isso precisamos pedir continuamente. A cada estação da nossa vida precisamos renovar essa oração. Precisamos pedir por sabedoria. Nas tribulações, precisamos pedir uma medida de sabedoria. Então, irmãos, eu entendo que todos esses elementos estão embutidos nessa oração com fé. Não é só dobrar os joelhos. É algo mais difícil. Difícil é a gente desistir de nós mesmos. Difícil é você parar de confiar em seus jeitinhos. Difícil é você fazer aquilo que Deus requer de você, mesmo que isso lhe cause dor. Mas você confia na sabedoria de Deus e você descansa nela. E para concluirmos, pedir por sabedoria equivale a pedir por Jesus. Desde o Antigo Testamento, a sabedoria é tratada como uma pessoa. E no Novo Testamento, Jesus é chamado de a sabedoria de Deus. Olha o que diz Colossenses. Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então, quando você ora por sabedoria, você está orando por Jesus Cristo. Você está orando por Jesus. Não é só orar por conhecimento, por uma ciência, por uma expansão da tua mentalidade. Mas é orar por sabedoria, é pedir para ser envolvido por Jesus Cristo. É pedir para que a mente de Cristo ser formada na sua mente imperfeita. É isso que é orar por sabedoria. E eu te digo, se você ainda não se entregou a Jesus Cristo, se você ainda não se converteu a Ele, lembre-se, se você deseja ser uma pessoa sábia, você precisa se curvar diante da pessoa de Jesus Cristo. Porque enquanto isso não acontecer, você estará condenado a viver uma vida de tolice espiritual. Porque sabedoria só há em Jesus Cristo, a verdadeira sabedoria. Se você não se dobrou ainda diante da pessoa de Jesus Cristo, você é uma pessoa tola espiritualmente. Você não enxerga o quão pecador você é e que você precisa de Deus. Você está cego. Você não está trilhando o caminho da sabedoria, mas você está seguindo o caminho dos tolos.
E só Jesus pode te salvar dessa condição. Se você deseja ser uma pessoa sábia, ore por Jesus Cristo. Ore a Deus por sabedoria. E eu termino dizendo, orem por sabedoria. Nos coloquemos de pé.